Depois de desenvolver o trabalho assim, ao longo dos 3 anos, né, a gente percebeu que o equacionamento das dívidas e o aumento gradativo no departamento de futebol veio trazendo resultados melhores no nosso dia a dia. Mas a gente entende que nos próximos 3 anos a gente precisa de um algo a mais. A gente precisa trazer um investimento para que a gente possa continuar brigando pelos títulos, porque a gente voltou a brigar na parte de cima dos grandes clubes do futebol brasileiro, a gente voltou a disputar com chances de título a Copa do Brasil, a gente voltou a ser campeão estadual, mas a gente precisa de mais, o Fluminense precisa de mais, o Fluminense merece mais, a sua torcida quer mais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso buscando um investimento. E o mercado está muito aquecido, o mercado está olhando o Fluminense com outros olhos pela boa recuperação que a gente veio fazendo, especialmente na área financeira. E a gente, ao longo do ano de 2022, assinou um contrato com o Banco BTG, que está indo a mercado buscar um investidor para que o Fluminense, já em 2023/2024, possa dar um salto de faturamento, um salto de investimento, um salto de qualidade em todas as áreas, mas especialmente no futebol. E como é esse contrato? O BTG fez uma análise preliminar dos números do clube. Em seguida, em várias reuniões com as nossas equipes, reuniões de trabalho em São Paulo, no Rio de Janeiro, reuniões virtuais, começou a olhar mais profundamente os números e, em especial, o nosso fluxo de receitas, os nossos ativos, o nosso fluxo de despesas, e isso fez com que o BTG entregasse para nós um documento muito valioso, mostrando o trabalho de reconstrução que foi feito, e para que com esse documento, para que com esse estudo, ele possa desenvolver, encontrar o valuation do clube, saber quanto o Fluminense vale realmente. Esse é um trabalho que deve ser muito cuidadoso, muito cauteloso, em razão de uma série de fatores. O Fluminense é um clube que tem algo que poucos clubes têm, que é uma base muito forte, então o Xerém tem um valuation próprio, diferente dos outros clubes. O Fluminense tem uma marca muito forte. O Fluminense hoje conta com 60 mil sócios torcedores, que é algo muito importante para a avaliação de um clube de futebol. E, em especial, o Fluminense precisa esperar um pouco o desenvolvimento de algumas questões do futebol brasileiro, como a constituição de uma nova liga, por exemplo. Uma nova liga poderá fazer com que o valuation do Fluminense seja ainda mais atrativo aos investidores, para que o valuation do Fluminense seja ainda mais fidedigno, mais concreto. E a gente precisa muito desenvolver esse trabalho com o BTG de maneira equilibrada, estudando caso a caso e buscar a melhor forma de investimento para o Fluminense dentro das situações que a gente tem de momento do clube e do futebol brasileiro. As pessoas me perguntam, os torcedores me perguntam, que tipo de investimento vai ser esse? Vai ser um investimento igual ao do Palmeiras? Vai ser um investimento semelhante ao do Atlético Mineiro? Vai ser um investimento semelhante ao que o Fluminense teve no passado? Pode ser a constituição de uma SAF? Pode ser a constituição de uma SAF vendendo o controle do clube, pode ser a constituição de uma SAF sem vender o controle do clube. Enfim, tudo isso está sendo estudado e avaliado de maneira muito cautelosa pelo BTG em conjunto com a nossa equipe. E depois de decidido o modelo, depois de decidido a forma de investimento, a gente vai ter que passar pelo conselho diretor do clube, depois submeter à apreciação do conselho deliberativo e no futuro, inclusive, ouvir os nossos torcedores, ouvir os nossos sócios, para que a gente possa tomar a melhor decisão, sem pressa, sem assodamento, sem fazer como alguns outros clubes fizeram, na nossa opinião, de maneira muito rápida e assim não avaliaram bem as questões. Na opinião da nossa equipe financeira, a maioria dos clubes que se transformaram imediatamente em SAF, por exemplo, foram vendidos muito mais baratos do que valem. Então a gente precisa avaliar isso de maneira criteriosa para que a gente possa cuidar do futuro da nossa paixão com a maior capacidade técnica possível, e por isso a gente fez esse contrato, por isso a gente se reuniu e contratou um banco que tem expertise, que tem experiência em operações desse tamanho, para que o Fluminense esteja bem representado e para que o Fluminense possa receber um investidor para os próximos anos, para poder alavancar o seu departamento de futebol, para poder subir ainda mais na prateleira do futebol brasileiro, mas sempre com muito cuidado, porque, repito, a gente cuida da nossa paixão e a nossa paixão tem que estar preparada para os avanços que a gente construiu nesses 3 anos de trabalho.